Queridos amados irmãos, quero vos saudar mais uma vez com a paz do Senhor, continuando a palavra de Deus, a qual foi lida no livro de Gênesis, capítulo 37, do Antigo Testamento, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Versículo 1 ao 5, e o 5 apenas a parte A. E a parte A, que finaliza com: sonhou também José um sonho. É bom destacar que José era o filho mais novo de Israel. José era o filho mais novo de Jacó. José recebeu uma túnica de várias cores. O que incomoda nesta geração não é quem você é o que você faz. Todos são irmãos, mas quando você se prontifica em fazer a obra de Deus, vêm as retaliações. Há uma túnica de várias cores que Deus te entrega. O filho amado por Deus recebe dupla honra, e essa dupla honra traz consequências. Uma comparação de José é Jesus. Qual a comparação? A Bíblia vai mostrar Jesus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tem muita gente, e nada contra, tem a sua forma de explanar a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções do coração. A palavra de Deus, ela não falha, ela não volta vazia, ela tem um propósito. E nessa hora, nesse instante, talvez você esteja em casa, trabalho, você esteja precisando de uma palavra de Deus. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. E Ele manda eu te dizer, na autoridade profética: não pare de sonhar os sonhos de Deus. Continue sonhando os sonhos de Deus. Jesus recebe uma missão de fazer uma obra que nenhum homem poderia fazer. E ele fez. José aparece no cenário também, muito jovem, e tendo um sonho que mudaria a sua vida. É o sonho que você sonha e coloca em prática que vai dizer quem você é. José coloca o sonho em prática. Como, irmão Manuel? José, ele mostra o que sonhou, mesmo sabendo das retaliações. E a retaliação, meu querido e amado irmão, não vem de fora. Eu sinto em dizer isso a você, mas é a realidade. A retaliação vem de dentro da tua casa, da tua família. Quando você se prontifica a estar diante de Deus, fazer a obra de Deus, entregar a tua vida ao Senhor Jesus, o mundo começa a te odiar. E se você não tem lutas nesse mundo, você está com algum problema no mundo espiritual, porque o mundo não tem nada a nos oferecer com relação à salvação. O mundo é na contramão da Bíblia. A Bíblia fala, a Bíblia está escrito, e o mundo quer mudar o que a Bíblia está escrito. E o que está escrito, está escrito. A Bíblia, ela é inerrante e infalível. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. Eu provo isso falando de José. É impossível você esquecer de Jesus. José passou sofrimento, José passou por lutas muito grandes, mas não negou a fé inabalável no Deus de seu pai, no Deus de Abraão, no Deus de Isaque, no Deus de seu pai Jacó, no nosso Deus. Quando a gente coloca em prática aquilo que Deus determinara para nós, nós saímos triunfantes como José e como Jesus. Como José e Jesus, falando e lembrando aos amados irmãos que José estava ali na terra das peregrinações de seu pai, de seu avô, e ali com seu pai Jacó, na terra de Canaã. José, ele está
fazendo uma obra. E qual é a obra? Cuidando de ovelhas. Sempre que Deus chamar alguém para fazer a sua obra, ele tem que ter um testemunho de que ama ovelha. No contexto bíblico, a Bíblia vai dizer que Davi, antes de ser chamado, estava cuidando das ovelhas de seu pai. A Bíblia também está escrito que Jesus, ele é batizado no Jordão e vai para o deserto buscar intimidade com o Pai. A autoridade de Deus você só encontra no deserto. Que deserto, irmão? Talvez você esteja passando por um momento difícil, mas o Senhor está te alertando. Este momento difícil não é para te destruir, é para você buscar intimidade com Deus. Jogaram José no poço. E quem jogou José no poço não foi qualquer um, foi os seus irmãos. E ainda disseram que ele estava morto. E ainda disseram para o seu pai que a túnica apenas restou de José. Vão inventar acusações, vão dizer que você não serve, vão dizer que você parou na caminhada, foi derrotado. Mas Deus tem uma palavra profética para você neste momento. Deus está te levantando e realizando os teus sonhos. Deus está restaurando a tua família. Deus está mudando a tua história. A Bíblia vai dizer que José, aos 17 anos, se destacava. E não é sobre idade, é sobre temor, é sobre, aleluia, obediência. José obedecia seus pais de uma forma tão extraordinária que ele, quando era comparado com seus irmãos, não encontrava em José falha. Jesus era um homem tão íntegro, muito mais do que qualquer um que existiu, e José é apenas um símbolo de que Jesus faz em fidelidade, e Jesus vai até o fim, levando a cruz e morrendo no madeiro por mim e por você. José, ele não morreu no madeiro, não entenda diferente, não entenda errado. José, ele passou sofrimento, que Jesus também passara aí as acusações. Qual sofrimento? Você vai lembrar que José era amado pelo seu pai, mas era rejeitado pelos seus irmãos. Aqui você já começa a ter uma visão do que eu quero dizer para você. Jesus, ele era amado do Pai, escolhido, o Deus encarnado, mas era odiado pelo sistema mundano naquela época. Tanto que foi perseguido e foi humilhado e foi chicoteado e pagou um preço de morte. Ele também foi vendido, Jesus foi vendido como José foi vendido. Como, irmão? José foi vendido por 20 moedas de prata pelos seus irmãos. E Jesus também foi vendido por Judas por 30 moedas de prata. E aqui eu começo a pregar para você e dizer: você é amado do Pai, mas vão te vender. Mas eu tenho algo profético para dizer para você. Deus está te vendo, e quem te vendeu vai ter que ver você governando e administrando algo que eles não podem parar você. Não pararam Jesus, não pararam José, também não vão te parar. José está ali. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, mas amado pelo seu pai. José também está ali, exaltado por Faraó. Se os da casa não querem ver o que você é, Deus vai te levar para um lugar improvável e vai te usar lá. Foi isso que Deus fez com José. José passa um período na prisão. É bem verdade. Jesus também passa um período morto. É verdade também. Jesus passa 3. No terceiro dia, ele ressuscita. E José? José passa 3 anos na prisão para poder ser, aleluia, apresentado a Faraó. Não é coincidência, é palavra de Deus. É comparação, sim, porque o Antigo Testamento testifica, é a imagem de Cristo para a minha e para a tua vida. O sofrimento de José não se compara com o sofrimento de Cristo, mas é uma simbologia daquele que sofrera mais do que todos. Aleluia.
José, ele é enviado pelo seu pai. Jesus é enviado por Deus. Eu vou repetir. José é enviado pelo seu pai Jacó e Jesus é enviado por Deus. Como José é enviado? Porque a Bíblia diz que José observara os seus irmãos e via que os seus irmãos, aleluia, não estavam fazendo aquilo que seu pai determinara. Jesus também veio à terra porque o homem não fazia aquilo que Deus determinara que eles fizessem e ainda fazem hoje. Mas Jesus pagou este preço. Ele morreu no Calvário pela minha e pela tua vida. Voltando a José, com 17 anos, José estava ali, se destacando e recebe uma túnica. Sabe o que incomoda o inimigo? Sabe o que incomoda o mundo? É a tua luz, a tua vigilância, a tua túnica de várias cores, a tua aparência que traz destaque. Quando olhavam para José e olhavam para os irmãos, olhavam a túnica e viam que José é diferente. No mundo espiritual é assim, vão ver a túnica, a presença de Deus na tua vida e vão ver que você é diferente. Vão te perseguir, vão te caluniar, mas leve a cruz como Cristo levou a cruz. Como eu disse, José foi vendido, Jesus também foi vendido. Aleluia. Há uma palavra profética para a tua vida. José era um jovem, mas passou um grande processo. Você vai entender que no versículo de número 2, depois das gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia, anunciava uma má fama deles a seu pai. Não era uma má fama acusadora, era realmente o que eles eram. E deixa eu te dizer uma coisa, não adianta se levantar os filhos de Bila e nem os filhos de Zilpa. Eles vão ter que ver, José, que você tem promessa de Deus. Se levantou contra Jesus os fariseus, se levantou contra José os filhos de Zilpa e Bila, mas Zilpa, melhor dizendo, e Bila não vai parar os sonhos de Deus na tua e na minha vida. Os fariseus não parou Jesus. Os irmãos não pararam José, muito pelo contrário, foram o instrumento para Deus levar José até o Egito. Glória a Deus. A Bíblia vai narrar uma história muito forte. Eu acho lindo isso, porque vai trazer a menção. José, ele está no 3º ano de prisão e sai da prisão. Jesus sai do túmulo ao 3º dia. Outra comparação profética é essa. 2 homens sofreram do lado de José. Um deles foi liberto e o outro condenado. Era para você dar glória, eu vou repetir. 2 homens, eu falei, 2 homens foram com José e sofreram. O copeiro e o padeiro, para refrescar sua memória. Um foi libertado e o outro foi condenado. Você vai entender que José interpreta o sonho de 2 homens, entre eles o copeiro e o padeiro. O copeiro é liberto e o padeiro é condenado. Foi diferente com Jesus? Não foi. Colocaram ele no meio de 2 ladrões. Ele foi condenado. O ladrão foi liberto. Aleluia. Você vai ver que o sofrimento de Cristo é maior. Jesus, ele morreu por mim e por você. 2 ladrões e Jesus foi condenado. O copeiro e o padeiro e José. E José ali foi, aleluia, levado a Faraó através do sonho profético que Deus lhe dera na prisão. Mesmo na prisão, continue sonhando. Mesmo no lugar improvável, continue fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Deus, ele vai mais adiante.
E diz, José recebeu um novo nome que significa, aleluia, Salvador do mundo. José recebeu um nome, governador, Salvador do mundo. Todos dependeram de José, o governador do Egito. Aleluia. Salvou judeus, gentios durante a fome. Jesus. José teve uma esposa gentílica. Revelou-se primeiro aos seus irmãos, depois revelou-se a todos. Assim será a segunda vinda de Cristo. Eu vou repetir. Assim será a segunda vinda de Cristo por meio dele. Ele primeiro aparecerá à sua igreja, depois para os judeus e as nações da terra. A túnica de José era de várias cores, porque, de acordo com os historiadores, era própria dos herdeiros. Jesus foi constituído por Deus herdeiro de tudo. José recebeu a túnica como herdeiro entre os seus irmãos. E Jesus foi o herdeiro de tudo com seu sacrifício no Calvário, no Gólgota, no lugar chamado Caveira. Os irmãos de José lançaram ele no poço, na sepultura. Jesus foi levado à morte e à sepultura pelos judeus. Aleluia. Os irmãos de José, após rejeitarem este, ao vendê-lo, foram obrigados a deixar a sua terra, Canaã, motivados pela fome. A dispersão dos judeus após rejeitarem a Jesus, o que já vinha ocorrendo em cumprimento de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1. Rejeitaram José, mas depois tiveram que ir onde estava José. Rejeitaram Jesus, mas Jesus veio para trazer de volta os que estavam sem salvação. Jesus veio e agora todos vão ter que reconhecer o sacrifício de Cristo. Como reconheceram José naquela época e nessa história, todos também reconhecerão que Jesus é o Senhor e Salvador, que fez uma obra extraordinária no Calvário. Foi vendido não por 20 moedas, por 30. José foi vendido por 20. Jesus foi vendido por 30. José foi lançado na cova. José foi lançado em uma sepultura aberta, mas foi tipo uma sepultura. E Jesus também foi lançado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. A sepultura não parou Jesus. A cova não parou José, porque eles sonharam os sonhos de Deus. Jesus, sendo Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus. Antes, assumiu a forma de servo, se humilhando até a morte de cruz. José não morreu na prova, mas Jesus morreu na prova, porque alguém tinha que pagar o preço. E Jesus pagou o preço por mim e por você. E, diante desta palavra, eu quero louvar a Deus pela tua vida e dizer a esperança para você. Continue sonhando os sonhos de Deus. Deus te abençoe. Obrigado pela confiança de estar ouvindo a palavra de Deus através deste humilde servo, deste cano velho e enferrujado, mas que passa água cristalina do Espírito de Deus. Continue, compartilhe esse vídeo, se inscreva. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.